Essa é uma coletânea digital fazendo menção à história do descobrimento, tão fortemente abordada pelo movimento quinhentismo. Esse vídeo foi feito pelas alunas Heloísa Porto, Sara Martielli e pelo aluno Hudson Max. A proposta foi solicitada pela professora Tarcísia Chaves, da disciplina de Língua Portuguesa do primeiro ano. O quinhentismo representa a primeira manifestação literária do Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Nesse contexto de exploração e realização de comércio na Índia é que Portugal organizou uma nova expedição. O escolhido para liderá-la foi Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi líder de uma expedição composta por 13 embarcações e cerca de 1.200 homens que zarparam de Lisboa no dia 9 de março de 1500. O avistamento de terras que aconteceu no dia 22 de abril de 1500 foi relatado por Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição, que escreveu o seguinte: avistamos terra, primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, depois outras serras mais baixas da parte sul em relação ao monte e mais terra-chão com grandes alvoredos. Apesar de terem avistado terra no dia 22 de abril, foi só no dia seguinte que Cabral decidiu enviar homens para ela, e foi aí o primeiro contato entre os portugueses nativos. Pero Vaz de Caminha relatou que eram pardos, todos nus, sem alguma coisa que lhes cobrisse as suas vergonhas, traziam em suas mãos arcos e flechas. É possível perceber que tem uma grande semelhança com o livro Terra Papagaios, pelo motivo do livro ser inspirado na história real do descobrimento, porém contada por um padre excomungado que foi acusado de ter cometido 2 pecados, e assim ele foi feito de prisioneiro e colocado à bordo de um navio, então levado para as terras papagaias, que no caso hoje é o Brasil. E conta por meio das escrituras para um conde todo o processo de como as embarcações, mas como alguém que viveu tudo aquilo e não como é contado na história e geografia oficial que é contada nas escolas. De acordo com Cosme, o primeiro contato com os índios foi feito por meio de trocas. Os portugueses jogavam machados, instrumentos, comidas, e os índios de lá jogavam arcos, coroas de penas. Voltando aos fatos reais, o contato foi calmo. Houve troca de presentes entre as duas partes e alguns dos indígenas foram levados à embarcação para conhecer o capitão Cabral. Foram-lhe oferecidos vinho, mas eles rejeitaram a comida e não gostaram do que experimentaram. Acreditaram que as novas terras eram na verdade uma ilha, e que muitos não sabem é que o outro nome seria Terra dos Papagaios, em decorrência à grande quantidade de papagaios que havia ali. E foi Cosme quem deu esse nome. Diante dos fatos reais, estima-se que, desde a chegada dos portugueses, aproximadamente 7 milhões de indígenas viviam no território brasileiro. Quando a expedição de Cabral partiu do Brasil em 2 de maio de 1500, 2 grumetes desertores e 2 degradados foram deixados no território com os nativos. Já no livro, conta sobre esses desertores, inclusive foi 7 pessoas, Cosme Fernandes e seus amigos prisioneiros que conheceu no fundo da embarcação vinda de Lisboa até ali. No livro, Cosme conta nas suas escrituras como foi a sua vida desde que chegou naquelas terras com os índios que ele chamava de gentis. Fala de como foi o processo de se enturmar com a nova tribo, conta a amizade com os chefes, desafios ocorridos por ele e seus amigos em batalhas com outra tribo inimiga, sua paixão e casamento, como foi a sua vida ali e suas dificuldades com o aprendizado em uma nova língua e novos costumes e tradições, inclusive comer humanos. Na história real contada pela gente em História, o rei português Dom Manuel I ficou sabendo da notícia do achamento da nova terra ainda em 1500. Porém, o Brasil ficou em segundo plano, uma vez que a prioridade portuguesa naquele momento era o comércio com a Índia. E de acordo com a história contada por Cosme, os portugueses voltaram ali muitos anos depois e queriam tomar tudo que ele conquistou com seu povo, tomando posse até do comércio criado com ele para fazer troca com as embarcações que passavam por ali. Além disso, os jesuítas responsáveis por catequizarem os índios criaram uma nova linha de textos que fizeram parte do quinhentismo, a literatura de catequese. A obra desse período que mais se destaca é a Carta de Achamento do Brasil, datada em 1º de maio de 1500. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto seu primeiro documento escrito sobre a história do Brasil.
A história do Brasil desde a época do pré-descobrimento é uma fonte riquíssima de novas ideias, ideologias, sentimentos, pensamentos, uma diversidade que foi apagada pela organização didática da história e geografia oficial. Então cabe a nós, iniciantes pesquisadores, buscar essas informações sobre acontecimentos que nunca imaginaríamos que poderiam existir. Agora vamos apresentar um cordel que tem relação com a história do descobrimento e também tem relação com o descobrimento do Brasil contada no livro Terras Papagales. O nome do cordel é Descobrindo o Brasil. Era 22 de abril do ano de 1500 que chegaram ao Brasil portugueses com o intento de invadir as nossas terras, falando em descobrimento. Chegando a essas terras, vendo que maravilha, que natureza bela, pensava que era uma ilha. Garantir a sua posse, tratado de Tordesilhas. Era Semana Santa e o sol em plena luz. Avistaram o Monte Pascoal, que o seu nome faz jus, e a terra conquistada chamaram de Santa Cruz. Invadiram essas terras, os índios eram os donos, deixando esses nativos em completo abandono, que vive no prejuízo desde a ação dos tiranos. Se para um lado foi bom, para o outro humilhação. Para os brancos muito lucro, para os índios destruição. Vítimas da ganância e da terrível exploração. Nosso país é tão rico, mas existem tantos pobres. Isso é herança deixada pelos que se chamam nobres. Exploração desenfreada que bateu todos os recordes. Essas paragens são belas, de um céu azul anil, com matas exuberantes, ricas em pau-brasil, transformaram em colônia com o nome de Brasil. Hoje, um imenso país com riqueza cultural, destaque em natureza no cenário mundial, transformado e agredido desde os tempos de Cabral. Autor desse cordel, Juarez Alencar Pereira. Agora, apresento a vocês alguns personagens do livro Terra Papagale. Meu nome é Teberé, sou uma das 12 esposas de Cosme, estou representando os povos gentis que habitavam a terra onde meu marido escreveu sua carta. Sou Lianor, mulher que Cosme cometeu mais um de seus pecados, e sou eu o motivo de toda essa história acontecer. Eu sou Cosme, o personagem principal e protagonista, pois eu relato todos os acontecimentos de minha aventura como prisioneiro e posteriormente como um homem importante para o povo indígena e para as terras do Brasil. Agora vamos declamar um poema criado por nós da equipe. E esse poema tem mais relação com o livro, mas se prestar bastante atenção, a gente cita exemplos de coisas voltadas ao movimento do quentismo. E inclusive tem muita coisa relacionada à descoberta real do Brasil. O poema se chama Aventuras de Cosme no Descobrimento. O nome dele era Cosme, estudante de teologia. Morava em Lisboa, mas cometeu baixarias. Em um só jantar, 2 foram os pecados. Gula e relação sexual. No porão, um anão foi aprisionado. Fez amizade com alguns presos e dentro da embarcação descobriu. Estava a caminho das Índias, com o sofrimento a ficha caiu. Dentro da nau foram dias, seus medos foram algo perturbador. Conta em sua carta para o conde, com o uso de bastante humor. Pediram para ele ajustar o mastro. Com isso, avistou as terras. Curioso com o que viu, era o Monte Pascoal e muitas serras. Essa é a verdadeira descrição da história do descobrimento nunca vista. Na visão de um prisioneiro, conta a sua história de modo otimista. Fizeram as comunicações com os nativos e com isso 7 pessoas foram deixadas. Cosme e mais 6 amigos se meteram nessa roubada. Eram imensas terras, batizaram de Terra Papagales, porque ali tinham muitos papagaios escorados nos galhos das árvores. Com isso apareceram os índios, que Cosme apelidou de gentis. Aprenderam a língua dos nativos e costumes dos tupiniquins. Cosme desenvolveu estratégias de guerra, fazendo ganhar todas as lutas por aquelas terras. Ganhou a amizade do chefe e casou com 12 mulheres. Apelidaram todas elas de acordo com seus caracteres. Cosme teve várias crianças, só meninas foram o que vieram. Fizeram um sistema de comércio, ficaram famosos com o que obtiveram. Depois de um tempo se passar, as terras os portugueses dividiram. Cosme perdeu suas posses e bens, mas ele e o seu povo progrediram. Com o que restou das terras, construíram de pouco a pouco um novo sistema de comércio, nascendo assim um grande porto. Seu amigo Lopo de Pina ficou com as terras de Cosme antigas. Virou arqui-inimigo do bacharel até que tiraram suas terras ricas.
Loupo correu pedindo perdão a Cosme e ele de bom coração aceitou. O perdoando, roubou todo o dinheiro e uma nau zarpou. Chegando em Portugal, ele conseguiu o reconhecimento das pessoas poderosas. Teve planos de voltar, pois virou uma pessoa importante e respeitosa. Com Lopo chegando no Brasil, por meio de uma carta, Cosme foi convidado para um jantar de divisão de terras, no qual ele foi convocado. Foi com uma de suas esposas, seu inimigo ele queria matar. Lá encontrou o seu grande amor. Leonor nem dele havia de lembrar. Depois do jantar, ele organizou contra Loupo uma grande rebelião. Seus amigos não o ajudou, mas conseguiu soldados de montão. O ataque foi um sucesso, salvou Leonor e Lopo ele prendeu. Fugiu daquelas terras e o mar estremeceu. Teve que jogar toda a sua comida fora por causa da tempestade. E para saciar a sua fome, comeram Loupo sem piedade. No instante, finaliza a carta com o destinatário para o seu filho, o famoso Conde de Ourique, e esse poema eu termino.